Irei chamar desde já o candidato à presidência da mesa da Assembleia Geral, o Sr. Engenheiro João Proença, ex-secretário-geral da UGT e atual presidente do Conselho Geral de Supervisão da ADSE. Bem, boa noite a todos e a todos. Reitero os agradecimentos pela vossa presença nesta sessão da lista B. Eu gostaria de introduzir, digamos, de fazer a intervenção introduzindo algumas matérias, realçando algumas matérias que me parecem importantes. Primeira razão de dizer que somos candidatos, por um lado, porque queremos vencer, por outro lado, porque queremos mudar o Montepio. O Montepio é uma associação extremamente importante, todos o sabemos, com mais de 600 mil associados, trabalhando direta e indiretamente nas instituições ligadas, cerca de 4 mil trabalhadores, com uma brilhante história, com brilhantes presidentes que passaram por esta casa com quase 200 anos de vida. E o Montepio, portanto, é a mais importante associação mutualista portuguesa, eu diria que de longe, a mais importante, uma das mais importantes associações da área da economia social em Portugal. É esse Montepio que queremos defender. É esse Montepio que queremos um pouco reconstruir. Porque nestes últimos anos a vida tem sido difícil, a instituição atravessa dificuldades e, de facto, o atual presidente tem conduzido a instituição de facto a uma fase de descrédito, de dúvidas, de interrogações, quando a associação precisava de paz. Os associados precisavam de instituições fortes que os defendam, precisavam de crescer o número de associados e não diminuir, precisavam de se sentir seguros. Não é isto que está a acontecer com um clima de suspeitas e de investigações todos os dias repetidos na comunicação social. E daí estarmos convencidos que a continuação deste presidente teria consequências muito gravosas para o Montepio, para a Associação Mutualista, para as instituições ligadas, mas também para os trabalhadores, mas também para os associados. Concorremos com um programa e uma lista. A lista, digamos, estão aqui na mesa os membros candidatos à direção, o candidato ao Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal, e eu diria que é uma lista claramente de mudança e aprofundamento dos princípios e dos valores mutualistas. É uma equipe com credibilidade, com inabilidade, com competência, com provas dadas na sociedade, mas também em termos, peço desculpa, mas também, peço desculpa, a ignorância é grande. Conhecedora profunda da Associação Mutualista. À frente da candidatura parece o Dr. Ribeiro Mendes, que é bem conhecido, que foi secretário de Estado da Segurança Social, secretário de Estado da Indústria, professor universitário, e que é um homem profundamente ligado quer à economia social, quer ao mutualismo. Direção de profissionais altamente qualificados, com competências diversificadas de acordo com as necessidades de uma direção da associação. Como também são os outros membros dos corpos gerentes, destacando o Dr. Costa Pinto aqui presente, o Dr. João Carvalho das Neves e as equipes que lideram em termos de Conselho Geral e do Conselho Fiscal. Destaco no nosso programa três eixos fundamentais. Em primeiro lugar, a defesa do projeto mutualista. Nós estamos habituados a ouvir falar muito, a tal confusão entre a Associação Mutualista e o banco, muito da atividade bancária, dos problemas que põe na atividade bancária. E falamos menos da Associação Mutualista, proprietária do banco e onde estão filiadas as pessoas, os associados. É fundamental recolocar o mutualismo no centro da atividade do Montepio, da Associação Mutualista, no centro das instituições todas, recolocar o mutualismo no centro. Colocar o mutualismo no centro como resposta em termos de segurança social, de saúde, da ação social, mas também tendo presente a dimensão de cultura, tempos livres, o projeto solidário que é o mutualismo. E não esquecendo a necessidade, de facto, de reforço do movimento mutualista em Portugal, que depende muito do Montepio e da ação que este desenvolver.
Segunda questão é o reforço da Caixa Mutualista, da Caixa Económica Montepio. E dizer aqui que, de facto, a Caixa Económica desenvolve atividade bancária, mas é uma componente fundamental do próprio projeto mutualista, que tem que ter reconhecidamente uma gestão capaz, competente, responsável, mas também tem que gerir com independência e tem que, de facto, trazer valor para a associação e para os seus associados. A terceira questão, mas para nós o mutualismo, e que será desenvolvido por outros colegas, mas de facto a Caixa Económica é componente fundamental do projeto mutualista. Terceira questão, uma associação ao serviço dos associados. Os associados muitas vezes não sabem dos produtos que lhes são oferecidos, do papel do mutualismo e têm na associação mutualista e não no banco responsabilidades no valor de 3 mil milhões de euros. São responsabilidades da associação mutualista que muitas vezes são esquecidas. E claramente dizer que connosco as poupanças estão garantidas, connosco não haverá lugar a políticas aventureiristas ou pouco transparentes. E uma palavra aos trabalhadores que neste momento têm sido tão pressionados para pagar a lista B de todos os modos efetivos. A lista A, de todos os modos, peço desculpa, a lista A de todos os modos efetivos. Algumas FIAs, alguns capatazes, a pressionar os trabalhadores em geral para fazerem propaganda junto aos associados da lista encabeçada por Tomás Correia, ou seja, a lista A. A lista A não é porque se fosse a primeira a ser entregue, a primeira foi a nossa. É a primeira porque, de acordo com os estatutos, a atual direção entrega uma lista que não tem necessidade de subscritores e é automaticamente a lista A. Dizer aos trabalhadores que contamos com ele, com o seu trabalho e dedicação. Por fim, a mesa, que é parte integrante deste projeto, em que, sou candidato a presidente da Assembleia Geral. É evidente que as pessoas votam nos 3 órgãos ao mesmo tempo, lista maioritária, e votam no Conselho Geral método onde. E, portanto, caso todos sejamos eleitos, os 3 órgãos maioritários e também, de acordo com o método onde do Conselho Geral, como Presidente da Assembleia Geral, à mesa, e o seu Presidente, competem colaborar na execução deste programa, mas também com responsabilidades próprias. E as responsabilidades próprias eu salientava 3 pontos. Primeiro, dar voz aos associados. Os associados não têm tido verdadeira voz. Participam nas Assembleias Gerais, sem Lisboa, quando, a grande maioria dos associados não participam, aliás, das Assembleias, na qual participam poucas centenas de associados, e em 3 anos são chamados às atividades eleitorais. Nós queremos dar voz. Os associados têm que ter voz, têm que ser ouvidos, têm que participar nas decisões. Daí é fundamental criar estruturas centralizadas onde possam participar, reforçar mecanismos de participação dos associados com reuniões centralizadas e com mecanismos de audição dos associados, nomeadamente através de reuniões, exposições e de outras maneiras de ouvir os associados. Segundo, é garantir a democracia interna. Garantir a democracia interna é, de facto, uma coisa que é importante. Não é só o problema das Assembleias Gerais e da maneira como são conduzidas, é, sobretudo, o processo eleitoral, é, sobretudo, a maneira autoritária, como o Montepio é conduzido, que está em causa. E, neste aspecto, dizemos claramente que todo o projeto eleitoral tem sido claramente viciado. Tem sido viciado pela mesa e pelo atual presidente da direção, pressionando as estruturas de trabalhadores na defesa da lista A, na ausência da possibilidade de contacto com os associados para as listas de oposição. Tivemos os cadernos eleitorais dia 14, teoricamente, a pé não foi entregue dia 14. Desta vez até tem um avanço, tem lá o código postal, mas é o número, listagem por alfabética, código postal, não tem qualquer possibilidade de contactos associados e dia 14 já muita gente estava a votar ou tinha votado. É um processo claramente viciado nesse aspecto. Os associados não tiveram acesso aos cadernos eleitorais. E, portanto, há aqui todo um processo. Mas é o próprio processo eleitoral. A mesa decide. A mesa decide.
Teoricamente, a Comissão de Fiscalização Eleitoral devia intervir no processo, é a mesa, são os 3 elementos da mesa, é o representante da lista A, o representante da lista B, o representante da lista C, logo a partir daí é 4-2. Bem, os representantes da lista B e C não viram nenhuma proposta aprovada e por isso votaram sistematicamente contra, com declarações de voto. Por outro lado, há depois todo o processo eleitoral inquinado, como é que é o voto, o controle do voto por correspondência, que representa, digamos, cerca de 95% dos votos, como é que é controlado este voto por correspondência, o efeito de substituição, a maneira como, digamos, a farsa que é a PwC, que teoricamente controla o processo, na prática não controla nada, limita-se a dar cobertura ao voto eleitoral. Tudo teremos que vencer, tudo, apesar disto tudo, vamos vencer. Em terceiro ponto, promover uma boa articulação futura entre os diferentes órgãos eleitos, no respeito pelas suas competências. E podemos dizer claramente com a lista B, aliás, quem conhece o Ribeiro Mendes sabe bem isto, não haverá ditadura no mundo P de um homem só. Para concluir, dizer que queremos uma associação mais forte, com mais associados, com associados mais motivados, com associados sabendo os seus direitos e sabendo que são associados, porque muita gente nem sequer sabe que é associada porque confunde a sua qualidade de depositante no banco, ter uma conta no banco com a qualidade de associado. Portanto, queremos associados, participantes e integrados no processo. Queremos uma associação mais credível e respeitada. Que, digamos, somos claramente uma associação que respeitará sempre os valores democráticos e defenderá a qualidade dos postos de trabalho. Por isso, votar na lista B significa claramente votar na mudança, votar na união e na confiança. Muito obrigado.